Olá, bom dia! Como você está? É um prazer estar presente fazendo mais esta live para vocês. Estou muito contente nesta manhã por poder trazer um tema tão interessante, tão importante para todos vocês. Tá? O tema escolhido para a live de hoje é Se Liberte do Seu Passado. Eu vou dar apenas alguns segundinhos aqui para o pessoal entrar na live, para eles se situarem a respeito do tema. Para quem já me conhece, eu me chamo Maria Laura. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Laura Abdala, sou analista corporal certificada pelo Corpo Explica. O Corpo Explica é a maior escola de formação de analistas do mundo. Por isso eu sou muito honrada, é um privilégio muito grande poder fazer parte desse time, dessa equipe. Na live de hoje, eu escolhi 5 perguntas interessantíssimas para a gente abordar como tema, debaixo do tema Liberte-se do seu passado. Então, vamos aguardar só mais alguns segundinhos o pessoal entrar e a gente já inicia respondendo a essas 5 perguntas. Deixa eu ver se o pessoal está entrando. Olá, bom dia, Ana Maria. Como você está? Ana Maria Fondacaro. Bom dia, Gisele Reis. Como você está? Bom dia, Maria Adelaide. Olha o pessoal de todo lugar. O pessoal de todo o Brasil. Bom dia, Michele Arantes. Tudo bem com vocês? Bom dia com todo mundo. Vamos lá. Quais são as 5 perguntas que nós vamos responder nesta live de hoje? Como o tema é Se Liberte do Seu Passado, primeiramente eu gostaria que vocês focassem a atenção de vocês na primeira pergunta. O que significa estar preso ao seu passado? Tá ok? A segunda pergunta que vamos responder na live de hoje é por que é que você precisa se libertar do seu passado? A terceira pergunta, o que o formato do seu corpo nos conta sobre o que você viveu lá atrás, na sua infância, no seu passado? A quarta pergunta que vamos responder é como saber se eu continuo presa ao meu passado? Essa é uma pergunta interessantíssima. E a quinta pergunta, que é a principal, que é a que mais nos interessa, é como se libertar deste passado que provavelmente tem te travado, tem impedido você de seguir em frente para um futuro mais próspero. Em quais áreas? Em sentido financeiro ou profissional. No sentido do seu relacionamento amoroso, ou seja, para você constituir uma família atual, saudável, equilibrada, na sua saúde física e emocional. Pois é, notem o que eu estou dizendo. O seu passado pode interferir, inclusive, na sua saúde hoje. Portanto, vamos responder a essas 5 perguntas na live de hoje. E neste momento, eu gostaria de deixar aberto para vocês se sentirem à vontade para comentar, para tirarem as suas dúvidas, façam perguntas. Eu vou abrir aqui alguns momentos o chat para vocês fazerem essas perguntas, para a gente não sair muito fora da linha de raciocínio, porém estarei aberta aqui, tá bom? Para os seus comentários. Então vamos já iniciar a primeira resposta à primeira pergunta. O que significa estar preso ao seu passado? Vamos lá, quem é mãe, quem é pai, né, que tem um filho, já passou por essa etapa e eu vou fazer uma ilustração aqui para você ver se você se imagina nessa situação. Quem teve um bebê, né, ou quem pensa em ter um bebê, o que a gente imagina? Ah, vai nascer todo gostosinho, bonitinho, todo dependente da mamãe, né? A mamãe tem que ficar ali por conta, dando muita atenção, muito carinho. Mas o que os pais esperam ao longo do tempo? Que esse bebê ele comece a evoluir nos seus comportamentos. Ou seja, que ele devagarzinho comece a fazer coisas por si, não é mesmo? Quem tem um filho ali por volta dos 1 ano e meio, 2 anos, já começa a dar uma colherzinha de plástico para essa criancinha começar a se alimentar sozinha, né? Ela cresce mais um pouquinho, ela já tem condições, às vezes, de ir no banheiro sozinha, mesmo que com supervisão da mãe ou do pai. E os pais sonham que esta criança, com o tempo, ela deslanche para uma vida independente. Concordam? Agora, imagina que você que tem esse bebê, você começa a notar que ele está com 2, 4, 6 anos e não evoluiu, não começou a andar, não começou a ir no banheiro sozinho, não começou a comer sozinho. Você vai se preocupar? Com certeza. Porque continua sendo uma criança muito dependente de você para tudo. Isso
tem um desequilíbrio, não é saudável, concordam? Quem tem filho aí na live, fique atento, você concorda com isso? Faz sentido, né? Você tem dúvidas a respeito? Eu acredito que faz sentido. Então, nós sabemos que estar preso a um passado não é saudável, não é equilibrado e é sinal de que tem uma dependência que precisa mudar, né? O que sai fora disso é o desequilíbrio. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Então, nós sabemos que o tempo passa, as circunstâncias mudam, né? Mesmo para uma criancinha, e ela precisa acompanhar esse processo. Ela precisa aprender a se adaptar. Então, vai chegar um momentinho que ela vai começar a entrar numa escola, de repente ela vai ter que precisar se adaptar, aprender novos conhecimentos, novas matérias, fazer novas amizades. De repente, esses pais se mudam de cidade, de casa. A criança, ela precisa acompanhar esse processo. Não foi o que todos nós fizemos ao longo da nossa vida? Acompanhar o processo de um passado e um progresso para o futuro. Concordam? Portanto, nós já vamos começar a responder a segunda pergunta. Por que é que você precisa se libertar do seu passado? Quando nós falamos em se libertar, dá uma ideia de que a gente está preso, aprisionado. Prisão gera uma ideia negativa, ruim. Então, Maria Laura, será que é ruim? O passado foi ruim ao todo? Não tivemos bons momentos, boas lições? É claro que nós tivemos muitas boas lembranças, né? Então, todos nós, quando a gente para pensar, a gente tem excelentes memórias, né? Por exemplo, quem aí passou por um momentinho com a vovó que fez um bolo muito gostoso, que a gente lembra até do cheirinho daquele bolo, né? Muito gostoso. Ou então a criança que tinha o sonho de brincar na areia da praia, né? Que lembra quando o papai e a mamãe te levaram lá para a praia, que você brincou ali na água. São lembranças que a gente guarda com muito carinho. Eu, particularmente, guardo com muito carinho uma lembrança em que eu e minha irmã, meu irmão, a gente toda tarde, a gente ligava o som da sala mais alto, colocava músicas, colocava clipes de músicas e ficava dançando e cantando. Era praticamente diário. E isso a gente carrega com muito carinho. Ou seja, o passado ele tem uma contribuição muito positiva para a gente. Tanto para nos tornar quem somos, quanto para a gente tirar lições. Você concorda? Eu vou abrir o chat aqui um pouquinho, eu quero ouvir de vocês. Me conta uma lembrança muito boa que você tem lá do seu passado, da sua infância, que você tem da sua família. Deixa eu dar um segundinho aqui para ver se alguém me responde. Tô de olho no chat aqui, gente, toda vez que eu pegar meu dispositivo. Tá bom? Um momentinho que você teve de boas lembranças lá do passado. Ó, que legal. Uma pessoa respondeu aqui, ó. Ana Maria. Eu gostava quando eu jogava queimada, ela pôs entre parênteses, matança, no meio da rua. Ana Maria, eu era apaixonada por jogar matança também na escola. Eu era muito boa, inclusive. Que legal, ela tem carinho. Inclusive, se a gente for parar para pensar, é tão raro, né? Criança poder brincar na rua, brincar com os coleguinhas, né? Sem tanto perigo. Então, é uma lembrança boa. Tem o Luiz Felipe também, que respondeu assim, olha... Quando eu brincava de escorregar no chão cheio de água e sabão na casa da minha tia. Olha que legal essa lembrança. Porque a infância é tão leve, né? Os problemas da vida da gente é justamente o machucado no joelho depois que fica. Gostei muito dessas memórias. Muito bom. Eu também tenho excelentes recordações aí da minha infância, com os meus irmãos, com a minha mãe. Mas você concorda que, infelizmente, nossa mente não é carregada apenas de boas lembranças? Ela, infelizmente, armazena também muitas lembranças tristes, que nós, muitas vezes, nem queremos lembrar. Se a gente pudesse apagar, né? Por exemplo, às vezes a gente tem uma memória de um acidente de carro, que a gente passou por ele, né? Também que a gente presenciou os nossos pais discutindo em algum momento, brigando. Isso marca muito, né? Ou até mesmo algum velório, né? A perda de alguém querido, próximo, na morte. Então, lembranças tristes a gente gostaria de apagar. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Será que a nossa mente só registrou aquilo de que nós nos lembramos hoje? Ou existem memórias guardadas ali de momentos que a gente não se recorda hoje? Eu acho que é bem claro para todos vocês que nós carregamos muitas
muitas lembranças que nós não nos lembramos, memórias que nós não nos lembramos. E o porquê disso? Porque o nosso sistema nervoso, o nosso sistema elétrico do corpo, que inclui o cérebro, toda a parte nervosa da medula ali, não vou entrar em detalhes agora, ele foi amadurecido, ele terminou de ser completo na sua parte principal por volta dos 4, 5 anos de idade. Ali por volta dos 5 anos. Portanto, é justamente por isso que antes disso, a gente não se recorda dessas informações, né? Com tanta clareza. Alguma coisinha até vem à mente. Mas porque ele não estava maduro, não estava completo, o que acontece por volta dos 5, 6 anos de idade, tá ok? Mas você concorda que o mundo já estava acontecendo à nossa volta, né? As circunstâncias estavam acontecendo. E momentos que nós não nos lembramos, nos marcaram. Por exemplo, o período que a gente estava amamentando na mamãe. Ou se, de repente, ela não pôde nos amamentar. A gente foi criado pela vovó, né? São coisas que estão lá atrás, estão armazenadinhas aqui dentro, mas a gente não se recorda. Também, por exemplo, se houve uma mudança, né? Mudamos de cidade lá atrás, ou o pai perdeu o emprego, né? Tudo isso, você concorda que gerou uma ansiedade nessa família, né? Gerou um conflito ali que nós percebemos de alguma forma que não nos lembramos. Você concorda? Eu quero ver se você concorda. Você que está no chat, por favor, me responda se faz sentido, se você concorda, se tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Ó, a Maria Adelaide disse assim, sim, eu concordo. Michele Arantes, olha que interessante esse comentário da Michele Arantes. Faço terapia por um trauma que tive aos 2 anos de idade. Gente, quem se lembra do que aconteceu aos 2 anos de idade com você? Ninguém que eu saiba. Então, a Michele, provavelmente alguém contou para ela algo muito sério que ela passou, pelo qual ela passou, que ela precisa tratar hoje, mesmo ela não se lembrando. Maria Adelaide, Michele, muito obrigada por seus comentários, foram muito válidos. Então, nós notamos que, por mais que o nosso passado está carregado de lembranças boas, lembranças ruins, existem memórias que nós não conseguimos processar como lembranças, mas que nos marcaram, sim, de forma emocional, a nossa mente. E aí, eu vou entrar na resposta à terceira pergunta, que vai juntar o que é que esse passado tem a ver com o formato do seu corpo. O que é que o formato do seu corpo conta sobre o seu passado? Então, como as memórias nos marcaram, independentemente se a gente se lembra ou não, e o nosso sistema nervoso não estava completamente formado, em cada um dos momentos da nossa primeira infância, a forma como a gente percebeu o mundo marcou nosso sistema nervoso, tanto de forma física, a nossa parte estética, vamos dizer, visual, quanto a nossa mente. Ou seja, o formato do seu corpo é um simples reflexo da sua mente, do que você carrega aí dentro. Tudo bem? Então, é por isso que, justamente no período de formação do sistema nervoso, é que nós desenvolvemos os 5 traços de caracteres que todos nós carregamos. Quem me acompanha já aqui no Instagram, ou quem acompanha o conteúdo de Corpo Explica, já sabe um pouquinho do que é que eu estou falando a respeito dos traços de caracteres. Que, em resumo, são características que nós desenvolvemos, tanto físicas quanto emocionais, como mecanismo de defesa, mecanismo de proteção, porque nós percebemos um ambiente incômodo, um ambiente desconfortável, doloroso, que por mecanismo de sobrevivência, nós nos protegemos daquela situação e o nosso corpo, ele acompanha este processo de proteção emocional. Tudo bem? Então, é por isso que, olhando o corpo, o formato do corpo de uma pessoa, podemos identificar justamente o passado, os momentos mais pesados, mais dolorosos para cada pessoa. O que lhe gerou mais desconforto, mais sofrimento.
Note que a forma como nós percebemos o mundo, é que gera a formação, desenvolve esses traços de caráter, né? Então, note que interessante. Eu até tenho uma pergunta no chat aqui que tem tudo a ver com isso. Da Ana Carolina Vieira, olha. Como assim a forma como percebemos o mundo? Boa pergunta, né, Ana Carolina? Você concorda que percepção é diferente de realidade, né? Porque às vezes a gente sente uma coisa, percebe uma coisa e aquilo ali não é real. O que eu quero dizer com isso? De repente uma pessoa ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu abandonada lá na infância, mas não quer dizer necessariamente que a sua mãe te abandonou, a sua mãe te rejeitou. Foi uma percepção que, inclusive, crianças que são filhos, irmãos, né? Filhos dos mesmos pai e mãe, eles têm percepções diferentes e desenvolvem formatos, características diferentes. Vou beber uma aguinha e eu quero fazer uma ilustração para esclarecer um pouquinho para você. Talvez você já passou por isso. Em algum momento você precisou usar um sapato muito tempo, ou no mesmo dia, ou alguns dias. Só que ele estava pegando num determinado ponto do seu pé. Ali em cima, de repente, do calcanhar para cima ali, e pegando, ou no seu dedo. Só que se você persistiu em usar depois do machucado, o que é que acontece com aquela parte do seu pé que estava sendo machucada constantemente? Forma um calo. O que é um calo? Nada mais é do que um mecanismo de defesa que o seu corpo desenvolveu para se proteger de um trauma constante. E esse calo é para te proteger de para não sofrer mais. Estão concordando? Vocês têm alguma dúvida? Faz sentido? Porque, então note, um trauma constante faz com que o seu corpo desenvolva um mecanismo para te proteger de evitar sofrer mais. Tá bom? Então, dependendo de qual fase que você sentiu mais dores emocionais, mais desconforto, mais sofrimento, isso te marcou mais no seu sistema nervoso. Então, isso vai te dar características próprias de cada uma destas fases pelas quais você viveu. Por exemplo, se o momento que foi mais doloroso para você foi o período da sua gestação, se a forma como você percebeu aquele mundinho seu, que o seu mundinho naquele momento se resumia apenas ao útero da sua mãe, mas foi algo que você sentiu, puxa, eu nem vim ao mundo e já não me querem? Você desenvolveu como principal dor a dor da rejeição. Não me querem. Então, o seu corpo, ele desenvolveu características físicas também para que você não precisasse existir. O seu corpo vai ser mais sem musculatura, mais magrinho. A sua energia vai se concentrar na região da cabeça. Portanto, a pessoa que teve este momento mais marcante tem como traço de caráter predominante o traço de caráter esquizoide. Não se apegue à nomenclatura, não estamos tratando do transtorno de esquizoide, mas nós nos apegamos à nomenclatura fiel dada, né, lá no passado, que se refere ao traço de caráter esquizoide. Então, a pessoa é mais magrinha, mais longilínea, com muito mais energia na cabeça do que no corpo, ok? Então, uma pessoa que é assim, tente se lembrar, ou se você é assim, ou se você conhece alguém assim, é sinal de que a sua gestação foi o período mais incômodo para você. Você percebeu esse mundo mais sofrido, mais doloroso. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Muito bem, então vamos seguir com a linha de raciocínio. Seguindo um pouquinho à frente, se você teve como período mais marcante, mais desconfortável, o período da sua amamentação, quando a criança ela tem a maior interação com a mãe, ela desenvolveu como traço de caráter predominante o traço oral. O traço oral, o próprio nome diz, a interação da criança com o mundo é a base da boca, principalmente, né? Então, ela vai se comunicar sempre pela boca, chorando, e vai ter uma necessidade maior de colocar coisas na boca. Como é o corpo de uma pessoa que tem como traço predominante o oral? Ela vai ser uma pessoa um pouquinho mais redondinha,
Note que eu tô falando de formas. Mais fofinha, mais redondinha, tá? Ela vai ter características mais infantis, mais dóceis. Vê se você tem um pouquinho disso, se você conhece alguém que é assim. Eu costumo citar até o exemplo do Jô Soares, por exemplo, né? Temos vários orais aí para dar de exemplo. Vamos avançar um pouquinho, tá? No próximo período que a criança passa é justamente o período de começo de interação com outras pessoas além da mamãe e do papai. Então, ela começa a perceber que no mundo existem outras interações. Se a pessoa foi marcada nesta fase, que é por volta de 1 ano e meio aos 2 anos e meio de idade, ela tem como traço de caráter predominante o psicopata. Voltando a dizer, não é o transtorno psicopata, e sim o traço de caráter, apegando-nos à nomenclatura dada lá atrás. A pessoa psicopata, ela tem como características corporais predominantes triângulo invertido. Isso é notado no formato da sua cabeça, nós podemos notar no formato do seu tronco, e algo que é muito fácil de observar na nomenclatura, no formato do corpo de uma pessoa psicopata, é justamente a postura mais armada que ela tem. Ela tem uma forma de se projetar à frente, como se quisesse dominar o mundo. Inclusive, o seu olhar mostra isso, né? Um olhar mais de avaliação. Tudo bem? Note se você conhece alguém que é assim, se você é assim, vai se identificando aí. Se o período que mais te marcou foi o período do desfraude, neste momento, a criança ela tem um desconforto de se sentir, a percepção dela, se sentir humilhada, né? Ou ela sentir que decepcionou as pessoas que ela mais ama, as pessoas que mais lhe importam. Então, essas pessoas elas vão ter a tendência a se trancar para evitar cometerem falhas novamente do ponto de vista dela e deixarem de se sentir novamente humilhadas, deixarem de decepcionar as pessoas que ela mais ama. Então, a pessoa que tem essa característica, note, foi o momento da primeira infância dela que mais a marcou. Ela tem como traço de caráter predominante o traço de caráter masoquista. Também não se apega à nomenclatura. São as pessoas que têm um corpo mais quadradinho, mais trancado, que tem um bumbum mais trancadinho para dentro, pernas mais grossas, né? São pessoas que têm uma musculatura mais densa, até a pele é mais densa. São pessoas muito fortes, porque elas precisaram suportar durante um longo período essa situação que as marcou tanto. Tá ok? Veja se você conhece alguém que é assim. Antes de eu falar do último traço, note que eu estou falando aqui a respeito de dores e momentos, tá bom? Então, se você viveu a dor da rejeição como principal, foi durante a sua gestação. Se o momento, a dor maior que você sentiu foi de se sentir abandonado, o período da amamentação. Se a sua maior dor foi durante o período da interação com outras pessoas, a maior dor que você gerou é a de se sentir manipulado ou enganado. O quarto traço que estamos vendo aqui é justamente de se sentir humilhado. É o traço de caráter masoquista durante o desfraude. E agora sim, a gente vai partir para o último traço de caráter formado, que é o traço de caráter rígido, que ele é formado por volta dos 3 anos e meio ali, até por volta dos 5 anos de idade, em que a criança, ela começa a perceber o mundo aos pares. Ela começa a perceber que justamente as pessoas, elas têm um parceiro e é justamente onde o sistema nervoso termina de formar a região da sexualidade do corpinho da criança, do menino e da menina. Então, naquela fase, ela sente como sua principal dor a de que foi trocado ou traído, né? Porque o seu par é o seu pai. Então, ela sente que foi trocada pela sua mãe, né? Então, aí ela desenvolve esta dor. E as características físicas de uma pessoa com traço de caráter rígido são um corpo mais simétrico, mais harmônico, geralmente uma cintura mais fina, um quadril mais curvilíneo, um bumbum mais arrebitado, tá? Geralmente são pessoas que têm traços mais agradáveis aos olhos, muitas vezes pessoas mais belas do ponto de vista geral, tá ok? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Olha, temos um comentário, que interessante. Uma pessoa que se identificou com pelo menos, deixa eu ver, o comentário da Ana Maria Fandacaro novamente. Eu acho que eu sou psicopata, mas sinto que morro de medo de decepcionar os outros, que é do masoquista.
Ana Maria, você se sente assim? Provavelmente você deve ter uma porcentagem. Todos nós temos os 5 traços de caráter. Isso é muito importante nós reforçarmos. Por quê? Porque todos nós passamos pelas 5 fases da geração, da formação dos nossos traços. Da primeira infância, da gestação por volta até os 5 anos de idade. Então, é natural que todos nós tenhamos pelo menos um pouquinho de cada um desses traços. Se você, Ana Maria, se identificou com um traço de caráter psicopata, provavelmente você deve ter uma porcentagem razoável deste traço, mas a decepção, a sensação de que decepcionou as pessoas que mais ama, ela vem tanto do traço de caráter masoquista quanto do rígido, tá bom? Os 2 traços têm uma preocupação muito grande em decepcionar. Isso a gente pode abordar numa outra live um pouco mais a fundo, né, a diferença da decepção desses 2, mas então não necessariamente você seja masoquista. Talvez você tenha bastante do rígido aí e, portanto, você carrega essa dor. Tá ok? Mas, em resumo, o formato do seu corpo conta mais do seu passado do que você imagina. Portanto, podemos partir agora para a 4ª pergunta. Como saber se eu continuo preso a esse passado? Isso é muito importante e eu vou responder aqui. Você vai refletir o quanto você se sente travado, travada na sua vida. Travado em que sentido, Maria Laura? Travado no sentido financeiro, você não consegue prosperar. Talvez em algum momento você chegue a ganhar mais, mas aquilo ali trava, você acaba voltando para trás. Você não consegue ser bem-sucedido na sua carreira, nos seus projetos. Este é um sinal bem claro de que você provavelmente está preso a este passado. Tem uma forma de dependência com este passado. Uma outra trava muito comum é envolvendo problemas no relacionamento. Seja no seu relacionamento atual, seja dificuldade em entrar em um relacionamento. São travas muito características também de uma pessoa que tem um apego muito grande a um passado. Lembranças, pessoas, ambientes, que ela não consegue seguir. Uma outra forma de trava muito comum é quando a pessoa não tem saúde. A saúde, a falta de saúde é um reflexo de alguma dependência emocional, resquício dela que possa estar ocorrendo dentro de você, que está te impedindo de desejar muito mais desse futuro, tá? É algo sério. E também, muitas vezes, quando você procrastina e não consegue sair desta autossabotagem, como procrastinação. Insegurança é uma outra forma de trava. Sensação de culpa constante. Sensação de raiva constante. São tudo coisas que te remetem lá atrás, que te travam. Então, respondendo à 4ª pergunta, como saber se eu continuo presa ao meu passado, ou preso ao meu passado, é justamente se você não consegue seguir. Você está paralisado, você está travado. Porque você concorda que as circunstâncias vão continuar acontecendo, imprevistos, você vai ter chance de reviver essas dores que você viveu lá atrás, mas como é que você vai reagir? Como é que você vai lidar com estes conflitos, com estas dores? É aí que entra o quanto eu estou desprendido desse passado e, pelo menos, não digo pronto, mas desejoso de avançar para esse futuro. A forma como você reagir aos imprevistos, aos problemas, vai mostrar o quanto você está preso ou não a esse passado. Tudo bem? Alguma dúvida? Portanto, nós podemos seguir para a parte final da live, que é a que mais nos interessa. Maria Laura, como podemos nos libertar de traumas, de travas que estão me impedindo de avançar? De ter um relacionamento de valor, de ter uma carreira interessante, uma profissão, que eu consiga ter um conforto, dar um conforto para minha família, que eu consiga tirar estas cargas de insegurança, de culpa, de medo, que é tão comum, que gera muita ansiedade, e também ter mais saúde física. Gente, se lembrem disso. O nosso corpo, a nossa parte física reflete o nosso emocional. Então, por isso que existem tantos problemas que a gente precisa tratar o emocional para ver resultados também físicos. Então, é uma forma também
de necessidade de cuidado para a pessoa seguir. Então, como se libertar desses traumas? Vamos imaginar aqui, fazer mais uma ilustração, que a vida é como se fosse um fluxo de um rio. Imagina um rio que tem bastante água, ele tem um fluxo, certo? Ele vai num sentido único, aquela água vai caminhando. Então, a nossa vida, a nossa linha do tempo, né? Nós fomos gerados lá atrás, depois nós nascemos, depois nós fomos crescendo. E como eu disse no comecinho da live, é muito importante que nós vamos adquirindo independência dos nossos pais, das nossas origens, para a gente conseguir ter uma vida livre, independente, caminhar com as nossas próprias pernas. Lembra o que a gente comentou aqui? O contrário disso não é equilibrado. O contrário disso é sinal de dependência, não é saudável. Então, a gente precisa caminhar com as nossas próprias pernas. Então, para que a gente se torne um adulto saudável, é justamente quando a gente parte para a nossa família atual, a família futura, né? Que tenha um par, muitas vezes que tenhamos filhos, que possamos ter conquistas em sentido financeiro mesmo, para a gente ter uma vida mais confortável, para que a gente dê uma vida melhor para a nossa família, né? Para que a gente consiga realizar nossos sonhos, as nossas metas. Note a diferença, eu falei muito de passado, agora eu tô falando para frente. Ó, estas palavras, alvo, meta, objetivo, é tudo olhando para frente. Então, para a gente ser bem-sucedido em questão familiar, financeira e, inclusive, saúde, é muito importante que a gente siga o fluxo desse rio e vá nos afastando deste passado que nos adoece. O passado ele é carregado de velhice, doença e morte. Quanto mais antiga uma pessoa que fez parte da nossa história mais próxima da morte. Estou falando algo sério aqui, mas é justamente para você refletir na seriedade, na importância desta informação que eu estou te passando. Então, vamos lá. Quais são as dicas para eu me libertar dos meus traumas e das minhas travas? Primeira coisa, essencial. Se conheça melhor. Se você não se conhece melhor, você não sabe quais são as suas travas. Quais são as pessoas que estão pondo um peso, uma carga na minha vida? Quais são as dificuldades que eu mais carrego? A preocupação em decepcionar? A preocupação de ser manipulado? A preocupação de ser traído? Então, quais são essas travas? Portanto, o principal processo para você se autoconhecer é justamente a análise corporal. Por meio da análise corporal, nós vamos compreender qual é o seu jeito de funcionar. Então, qual é o momento que mais te marcou, que te colocou estas dores e o principal, como sair delas. Então, nós damos várias sugestões práticas para você deixar para trás estes ambientes, lembranças e até mesmo pessoas que estão te gerando dor, que têm sido mais prejudiciais para você. Então, a análise corporal é isso, é uma avaliação visual das características do formato do seu corpo que nos contam a sua história, para que você não precise reviver, cair toda vez nesse buraquinho. Né? Então, é um buraquinho que você não precisa ficar entrando e afundando. Eu vou te dar as sugestões para que você saia desta repetição de padrões para seguir para o futuro. Você não precisa ficar voltando. Tudo bem? Tem alguém aqui na live que já fez a sua análise? Deixa eu ver se alguém comenta aqui no chat. Se tem alguém que já fez a sua análise. Ó, que legal. Doces da Marli. Gostei do nome. Sim, eu já fiz. Foi transformador. Eu até consegui emagrecer. Muito obrigada, Marli, pela confiança, por ter compartilhado com a gente essa informação. Sim, a análise corporal ela é tão prática que ela vai te trazer soluções práticas para a sua vida. Inclusive para você perder peso físico e peso emocional. Excelente. Além disso, a análise corporal ela vai te ajudar a estabelecer limites saudáveis. Tanto você sobre você mesmo, algumas coisas que você não consegue estabelecer limites, que acabam te esgotando fisicamente e emocionalmente, quanto limites sobre os outros, para que não haja tanta interferência delas sobre mim e que isso não me adoeça, isso não me atrapalhe de avançar.
em todos os ambientes. A partir daí, você também vai identificar quais são os seus recursos. Para todas as dores que, infelizmente, nós desenvolvemos lá atrás, nós também desenvolvemos recursos. Lembra da ilustração do calo? Aquela dor gerou um recurso para o seu bem. Eu posso até citar aqui mais 2 ilustrações que reforçam essa ideia de recurso, né? Então, imagina que você dirige. Eu amo dirigir. Então, você está lá com o seu carro, tudo. Infelizmente, um dia, você entra num acidente. Acontece um acidente. E você desenvolve um medo tão grande de pegar no veículo, no carro, que isso te impede de pegar o carro novamente. Então, imagina, tudo aquilo de bom que você vivia, você deixou de viver por causa de um trauma. Tudo bem. Mas será que isso deve te impedir de conquistar tudo aquilo que ainda você deseja? É importante tirarmos lições deste passado. Ou seja, puxa, qual foi a falha? O que eu preciso melhorar? Como me cuidar mais? Não, agora eu vou reaprender isso. Mas eu vou persistir, sem desistir. Um outro exemplo. Imagina que você está viajando numa cidade belíssima, lá toda distraída com a paisagem e, de repente, você é assaltado ou assaltada. Será que isso vai te paralisar a ponto de você nunca mais sair de casa, nunca mais passeio para lugar nenhum, vou sempre fazer o mesmo caminho de ida e volta? Nós sabemos que esta não é a solução, esta não é a saída, porque isso nos trava, nos impede de viver muitas outras coisas melhores, concorda? Portanto, vamos tirar lição deste assalto, vamos aprender com isso, vamos nos proteger mais, para que estas dores não nos paralisem. Essa é a questão, não podemos paralisar. Então, a análise corporal ela vai dar várias sugestões práticas com base no perfil de cada pessoa, de forma totalmente personalizada, para que, com base nestas dores que cada pessoa carrega, ela consiga usar os recursos adequados para sair delas. Vou dar o exemplo aqui de um dos traços de caracteres. O traço de caráter oral, toda vez que a pessoa adulta, que é oral, ou passou, né, da infância ali, ela se vê sozinha, ela se vê carente, ela se vê abandonadinha, ignorada, ela vai entrar numa dor de carência tão grande e é tão pesado para ela que ela pode adoecer ou ela vai engordar como um mecanismo de defesa. Porém, se nós suprirmos destas necessidades básicas, e eu vou dar exemplos de como podemos suprir essas necessidades básicas, ela vai sair dessas dores. É algo assim, é quase matemático mesmo. Se você se você é oral, né? Você escolher ambientes mais leves, que não sejam tóxicos. Ambientes de pessoas mais para cima, mais alto astral. Ambientes de pessoas que não te julguem, mas que te acolham, que te deem espaço para você se abrir, rir, contar piadas. Se você puder comer coisas gostosas, tudo bem, não uma quantidade muito grande, nem todo dia, mas com uma certa frequência. É uma necessidade que você precisa suprir. Se a sua vida está muito pesada, ou seja, você trabalha demais, você não tem tempo para relaxar e descansar, isso te põe na dor. É essencial para uma pessoa oral que ela encontre na vida, na rotina, espaços para ela ter momentos de pausa, momentos de descanso, para que ela reabasteça suas energias, as suas pilhas. Tudo bem? E também que ela possa receber carinho, acolhimento de pessoas, seja do par dela, seja de amigos. É essencial para ela. Dessa forma, provavelmente, ela vai até comer menos, acredita? Quando ela tem essas necessidades básicas dela supridas, que ela possa estimular os 5 órgãos dos sentidos, porque essa pessoa oral, ela é mais sensível. É como se fosse um fiozinho desencapado ali. Ela absorve tudo do meio, do ambiente. Quando a gente cuida dessas facetas, a gente reorganiza a rotina desta pessoa, é certeza que ela vai adquirir leveza física e leveza emocional. Note que eu falei apenas de um dos traços. E, com base nas circunstâncias de cada pessoa, se ela está num relacionamento ou não, se ela trabalha em qual tipo de ambiente de trabalho, se ela tem filhos, dependendo dos traços dessa pessoa, da combinação desses traços, que só a análise corporal vai apresentar, é totalmente possível nós traçarmos um mapa para ela sair destas dores
e conseguir conquistar um futuro muito mais saudável. Tudo bem? Então, a base da análise corporal é desenvolver um respeito sobre si, se respeitar e começar a respeitar os outros. É também refletir sobre quais são os seus sonhos. É deixar de carregar os sonhos de outras pessoas. Porque às vezes a gente vai carregando e agindo somente para agradar os outros. Só que isso paralisa. Porque você não vê propósito em viver mais. Não tem mais graça, a gente perde alegria. Para que planejar? Tudo bem? Então, a partir do momento que você tem condição de refletir, peraí, minha vida é eu, meu marido, meu filho, se tem, ou eu, minha esposa e minha filha, vamos partir para os nossos planos? Vamos devagarzinho ir conquistando tudo aquilo que a gente precisa e deseja? Vamos deixando de lado as pessoas? Gente, não é maldade, não é desamor, não. É simplesmente para nos manter de pé, para nos manter vivos, alegres e para que a gente tenha uma vida confortável, uma vida equilibrada, um futuro saudável. É isso que eu desejo para você, tá? Então, só para a gente concluir essa live, com muito carinho que eu preparei aqui, que eu acho um assunto essencial para todos nós, né? Tudo que a gente revive de dores é como se a gente voltasse a ser aquela criancinha desprotegida lá do passado. Então, toda vez que eu me sinto com medo, inseguro, carente, carregado, né? Tá pesado. Em resumo, eu voltei a ser aquela menininha lá do passado, que tá sozinha, desamparada, desprotegida, com medo. E isso nos paralisa. A partir do momento que eu me dou conta de que eu sou adulta, que eu desenvolvi inúmeros recursos fantásticos que me protegem, que me defendem, posso me defender. As pessoas não precisam e não vão me afetar mais. Eu sou capaz de estabelecer os limites. Nada vai me impedir de prosseguir, de prosperar. Eu vou saber falar não para situações, para pessoas, para ambientes, para travas que estão atrapalhando eu seguir. Por que eu dependo da aprovação, da permissão dessas pessoas em volta de mim que já não fazem parte mais da minha vida? É muito importante a gente refletir sobre isso para que a gente consiga ter coragem de tirar algumas travas e seguir independente. Opa, a vida é minha e da minha família atual. Eu quero mais da vida, tá? Então, eu vou deixar um ditadinho conhecido aqui para vocês refletirem. Se a vida te der um limão, todos nós recebemos limões lá atrás. Faça limonada, tá? Ou faça até uma limonada suíça, mais gostosa ainda, para você levar uma vida muito mais descontraída, muito mais feliz. E com certeza deixo o convite aqui para você realizar a sua análise corporal e comportamental com todo o prazer. Isso é revelador, isso é transformador. Deem uma olhada nos depoimentos das pessoas que já fizeram. É assim, é essencial. Foi por aí, fazendo a minha análise corporal, que eu desenvolvi essa vontade toda de que todas as pessoas fizessem. Essa é a minha vontade, que todo mundo saiba qual é o seu jeito de funcionar e respeite o do outro, tá bom? Se você gostaria de deixar algum comentário, tem alguma pergunta, eu vou deixar aqui a parte dos comentários totalmente livre, à sua disposição para você comentar, para você perguntar. Eu vou ter o maior prazer em te responder para que você compreenda ainda mais o seu jeito de ser e o mundo da análise corporal. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês mais esta manhã. E até a próxima live. Um beijo, bom dia, bom final de semana.